Hoje, dia 12 de novembro, dia de São Josafá. Uma só igreja, um único rebanho, sob a autoridade de um único pastor, foi o ideal supremo de Cristo e objeto de sua oração na última ceia. Infelizmente, a igreja em sua história sofreu duas grandes feridas ou divisões: a do Oriente, que por volta do ano 1000 separou de Roma as igrejas de Constantinopla, da Grécia e dos povos eslavos, e a do norte da Europa, nos meados do século XVI, com a Reforma Protestante. Várias tentativas já foram feitas para reaproximar e reunir as igrejas, mas com êxitos parciais. Em 1596, o Sínodo de Brest realizou a união dos rutenos com a Igreja de Roma. Foi um passo importante que podia despertar a esperança da volta à união de outras igrejas ortodoxas. Este exemplo, contudo, não foi seguido por nenhuma das outras igrejas orientais. Ao contrário, a união dos rutenos foi sentida pelos eslavos ortodoxos como uma traição, e a vítima mais ilustre da reação contra a união dos rutenos foi São Josafá, que a igreja hoje venera. João Kontsevich era filho de família ortodoxa da Ucrânia, onde nasceu em 1580. Iniciou a vida como comerciante, mas depois se fez monge basiliano, tomando o nome de Josafá. A criação deste mosteiro foi o primeiro fruto da união das igrejas, a qual nosso santo aderiu entusiasticamente, tornando-se apóstolo da mesma. Em 1609 foi ordenado sacerdote e logo em seguida nomeado superior dos conventos de Britem e mais tarde arquimandrita de Vilna. O segredo da brilhante carreira entre os monges era, além de seus dotes intelectuais, o exemplo de virtudes, tornando um modelo de disciplina monástica. Em 1617, apesar da jovem idade, foi nomeado arcebispo de Polotsk, sede primacial dos rutenos. Tinha 37 anos. Sua primeira preocupação foi a formação do clero e a catequização dos fiéis. Outro interesse não conheceu senão cuidar do bem-estar espiritual das ovelhas que lhe foram confiadas. Incansável no púlpito, complementava sua ação pastoral com escritos de divulgação da doutrina autêntica da Igreja. Aos pobres estavam sempre abertas as portas de sua casa e do coração. Sua caridade aos necessitados chegou a tal ponto que, certa vez, para socorrer uma pobre viúva, penhorou seu pálio episcopal. Empenhou todas as energias no trabalho da unificação das igrejas, em remover o cisma e reconduzir os hereges e cismáticos à união com a Cátedra de São Pedro. O poder e a autoridade do Papa tiveram nele um defensor incansável contra vis calúnias dos ímpios. Seu apostolado nesse setor foi coroado de êxito, pois muitos hereges voltaram ao seio da Igreja. Este zelo ocasionou-lhe muitas perseguições, muitas calúnias, oposições e outros contratempos por parte dos cismáticos. Em oposição a ele, chegou-se a nomear para a sua sede episcopal um bispo cismático. Porém, Josafá era um forte e continuou o trabalho em favor da união, sobretudo através de frequentes visitas pastorais.
Numa delas, de repente, viu sua residência atacada e diversas pessoas de sua comitiva covardemente massacradas. Corajosamente, o santo arcebispo enfrentou os sicários e com toda a mansidão disse: Meus filhos, por que matais os meus familiares? Se procurais a mim, aqui estou. Mal tinha proferido estas palavras quando se precipitaram contra sua pessoa, maltrataram-no horrivelmente e, por fim, deram-lhe o golpe mortal. Era o dia 12 de novembro de 1623 e contava 43 anos. Seu cadáver foi atirado ao rio, onde foi encontrado 2 dias depois e recolhido com veneração pelos fiéis. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Os assassinos do bispo foram mais tarde processados e condenados e quase todos abjuraram o cisma e se converteram. São Josafá, canonizado solenemente pela Igreja, que lhe reconheceu as virtudes heróicas e, sobretudo, a santidade de seu martírio, é venerado como invicto apóstolo da união da Igreja. Suscitai, ó Deus, na vossa Igreja, o Espírito que impeliu o bispo São Josafá a dar a vida por suas ovelhas, e concedei que, por sua intercessão, fortificados pelo mesmo Espírito, estejamos prontos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Josafá, rogai por nós.